Terça-feira, 15 de setembro, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa e agora vou atualizar a situação do mercado brasileiro de soja e também todos os pontos que influenciaram esse comportamento do mercado. Também vou apresentar o quadro de oferta e demanda de safras e mercado para soja em grão, divulgado no início dessa semana, e destacar os principais pontos desse quadro. Começando pelo mercado interno, o mercado vem apresentando poucos negócios nas últimas semanas, os preços seguem em patamares elevados, isso tudo em função da falta de produto que traz um pouco de distorção ao mercado. Em algumas regiões, o comprador está mais cauteloso, depois de um período em que teve muita necessidade, com isso sustentou as cotações atingiram patamares acima de R$ 140 a saca de 60 quilos, e tudo isso em função da necessidade por parte dos compradores. E é essa necessidade que vai determinando o comportamento dos preços. Mercado bastante regionalizado e com muitas distorções nas oscilações diárias das cotações. Tem dias que o preço sobe em alguma região cerca de R$ 10 a saca devido a alguma necessidade local, lembrando que o mercado apresenta pouca disponibilidade e por isso está sujeito a essas oscilações. Vamos olhar no gráfico a seguir o comportamento do mercado da soja no mercado interno e também na Bolsa de Chicago e também o comportamento cambial. Começando no gráfico maior, onde a gente tem o comportamento das cotações na Bolsa de Mercadorias de Chicago. O mercado vem reagindo muito nesse mês de setembro, uma alta acentuada, enfileirou algumas sessões consecutivas de ganhos desde agosto, em função da boa demanda pela soja norte-americana, principalmente por parte da China, e também do clima não tão bom para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Com isso, o preço subiu, atingiu no gráfico contínuo a maior cotação desde junho de 2018. Hoje o mercado cai um pouco, cai cerca de 1%, está na casa de 9,90 o bushel, $9,90 o bushel, para a posição novembro na Bolsa de Mercadorias de Chicago, após ter superado a casa de $10 por bushel, primeira vez que isso acontece desde junho de 2018 no gráfico contínuo. Também em relação ao clima, que vem determinando esse comportamento na Bolsa de Mercadorias de Chicago, depois dessa realização de lucros, o destaque fica para o número do Departamento de Agricultura norte-americano, que indicou uma queda nas condições de lavouras entre boas a excelentes, de 65% para 63%. Os Estados Unidos não deverão colher uma safra tão grande quanto esperavam inicialmente, ainda que a safra seja cheia. Em relação à demanda chinesa, todo dia uma nova compra por parte dos compradores chineses nos Estados Unidos. Hoje o USDA anunciou a venda de mais 264 mil toneladas, sendo 132 mil toneladas para a China e 132 mil toneladas para destinos não revelados. No gráfico menor acima, você vê o comportamento do dólar comercial. O dólar perdeu um pouco de força nesse mês de setembro, hoje está a 5,28, uma alta de 0,13%, o mercado reagindo depois de uma longa sequência de perdas, seguindo o mercado internacional. O dólar diminuiu um pouco o impacto sobre a formação dos preços internos, mas ainda assim é um preço bem alto, né, em torno de 5,30, e isso vem garantindo também a sustentação das cotações externas numa combinação com o bom patamar da Bolsa de Mercadorias de Chicago. E no gráfico abaixo você vê o comportamento dos preços nos principais portos do Brasil, os preços que nos últimos 6 meses vêm acumulando alta de em torno de 60%, nos portos de Paranaguá, Santos e também no Porto de Rio Grande. No Porto de Paranaguá, cotação a R$ 136 a saca de 60 quilos. No Porto de Rio Grande e também no Porto de Santos, cotação, ainda que nominal, a 138. E no mercado do interior, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, cotação a R$ 140. Você vê que nesse momento o mercado vem com preços firmes, vem acumulando essa alta que deve incentivar um aumento no plantio da próxima safra, mas o mercado parado devido à falta de produto. O produtor negociou bastante, antecipou as vendas da safra, também antecipou mais da metade da venda da safra futura, a venda antecipada, e por isso essa falta de produto é que vem determinando esse comportamento do mercado.
Falando em demanda, falando na procura por parte da procura por parte dos compradores e também da posição dos vendedores, Safras e Mercado divulgou nessa semana o seu quadro para oferta e demanda. Você vê na tela aí o quadro e eu já vou destacando alguns dados ali importantes desse quadro de Safras e Mercado. Começando ali em verde pelas exportações. Para a temporada 2021, aposta de 82 milhões e 500 mil toneladas a serem exportadas, e nesse ano, em 2020, Safras elevou sua estimativa. Anteriormente vinha trabalhando com uma previsão de 81 milhões de toneladas e também já indica uma venda de 82 milhões e 500 mil toneladas também nessa temporada. Esse aumento na demanda pela soja brasileira, o ritmo dos embarques brasileiros no primeiro semestre também, nesses últimos meses, ficou acima do esperado, mesmo que os compradores chineses estejam se deslocando para o mercado norte-americano, há ainda uma boa demanda pela soja americana. E com isso, eu destaco também ali em amarelo os estoques finais brasileiros. Para a temporada, para 2020, o Safras reduziu a sua estimativa para estoques finais para 461 mil toneladas, abaixo de 500 mil toneladas, uma redução drástica. Se falava sempre num número acima de 1 milhão de toneladas, mas com esse ajuste, principalmente em decorrência da demanda, houve essa necessidade de revisão no número. Para 2021, aposta de 1 milhão 182 mil toneladas, também houve um corte na comparação com o relatório anterior. E ali em azul, eu também destaco as importações. Para esse ano, o Safras trabalhando com 850 mil toneladas, para o ano que vem 150 mil toneladas, tudo isso em função da demanda, da boa venda feita pelos produtores, e com isso a indústria há uma dificuldade imensa de conseguir soja no mercado, e por isso essa expectativa de aumento nas importações por parte dos compradores brasileiros em decorrência desse desequilíbrio no quadro, com uma situação completamente diferente nesse ano. E também destaco agora o que merece atenção para os próximos dias, o início do plantio no Brasil. O Brasil vai iniciando o plantio, há uma certa preocupação com o clima seco em algumas regiões, mas a expectativa é de um plantio recorde, e se o clima ajudar também uma produção recorde. E também destaco a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Nos Estados Unidos se encaminha para o início da colheita da nova safra, e qualquer problema climático pode resultar em ganhos ainda mais acentuados em Chicago, com o vendedor olhando essa alta em Chicago, olhando o dólar elevado e também prêmios que permanecem estabilizados, mas em patamares firmes, vai aumentando as suas pedidas, e por isso o mercado encontra esse desencontro, essas distorções na definição dos preços e também esse volume de negócios cada vez mais lento, preços nominais, mercado bastante regionalizado.